Haverá uma grande reviravolta. Sim, eu vejo uma grande reviravolta. E essa reviravolta é em uma área específica da sua vida. Deus revelou para mim um momento turbulento que você passou. Deus falou para mim de um momento crítico que você enfrentou com uma pessoa. E houve sim uma grande tristeza por causa desse momento crítico que você passou ao lado dele. Houve sim uma perturbação na tua alma e com isso agitada você ficou. E Deus falou para mim que é um tempo de mudança. A reviravolta agora que vai acontecer é para colocar tudo no eixo, tudo no seu devido lugar. Você viverá um tempo diferente, onde você vai sorrir novamente. Você viverá um tempo novo, onde você se alegrará e não mais chorará. Deus fala para mim te dizer assim: uma grande reviravolta na sua vida amorosa vai acontecer. E o Senhor vai lhe proporcionar um lindo momento ao lado de alguém muito especial. É importante você receber essa revelação, essa profecia. Então se inscreve no canal, que é de Deus. Já clica nos 3 pontinhos, minha filha, e deixa o like. E compartilha aqui, ó, nos stories do WhatsApp e nos stories do Facebook. Pode colocar seu nome aqui que eu vou entregar o mistério. Mande para 7 contatos. 7 é o número da perfeição. Vai ser perfeito. Olha para mim. Você não esperava que eu fosse chegar ao vivo aqui nesse momento, né? Você não esperava que esse vídeo fosse chegar. Mas eu te digo assim, minha filha. Antes de qualquer decisão, para que você não sofra novamente como um dia sofreu, consulte o conselho dos entendidos, dos sábios. Pessoas que têm experiência no assunto, e eu te digo mais, uma vasta experiência. E não qualquer um que fala bonito por aí. E o melhor, e o maior conselheiro é Deus. E você sabe que um dia você ouviu um conselho que não trouxe muita paz ao teu coração. Não trouxe muito sossego para você, né? A melhor coisa é você ouvir o conselho da pessoa certa. E a pessoa certa é aquela que não apenas fala, mas que faz. Teve um homem que se frustrou numa relação. Teve um homem que viu seu casamento ir por água abaixo. Teve uma pessoa que aqui está, que viu a sua família desmoronar. Perdida você ficou no meio desse imbróglio, dessa situação. Alguém até disse, foi uma catástrofe. Terrível, foram momentos de vergonha. É ou não é verdade? Ei, olha para cá. Foram momentos de vergonha, não foram? Momentos de tristeza? E alguém vai dizer, mas pastor, quem é que nunca passou por isso? A questão é, como superar isso? Porque passar, muitos passam, mas nem todos superam. E tem pessoas aqui que precisam se superar por dentro e não por fora. Porque você tenta manter uma aparência e às vezes por dentro você está moída. Você está um bagaço por dentro às vezes. Isso é o reflexo daquela relação do passado, é o reflexo daquele acontecimento lá do passado, lá de trás. E tu sabe que é verdade a revelação. Você tem que se superar. Você tem que se levantar, que se erguer de novo. Foi difícil. E para não piorar, muda, vem para essa campanha, é a campanha da dupla honra, porque para cada dia de vergonha que você passou, a promessa, e foi Isaías, o profeta, que disse, para cada dia de vergonha, dupla honra você terá. Eu vou repetir. Deus vai arrancar essa vergonha de dentro de você, esse medo de dentro de você, esse trauma de dentro de você, e vai te proporcionar um tempo de dupla honra. Sabe por que muitos se esquivaram?
do seu caminho, não querendo estar perto de você? Porque na mente deles, você não tinha muito a oferecer. Porque parece que para eles alguém melhor apareceu no caminho, mas quem perdeu não foi você, foi ele que perdeu. Foi os que não valorizaram, foi os que tentaram denegrir, prejudicar. Esses sim perderam, e perderam muito. Você não pode chorar e nem ficar triste por alguém que passou na sua vida e não vai voltar mais. Você tem que aceitar que aquele tempo não volta mais. Tem tempos melhores que poderão chegar. Mas é você que tem que decidir querer ou não. Existe uma unção descendo, escuta. E é você que vai decidir acreditar, receber ou não. Tem uma unção descendo, é uma unção forte. Agora, se você vive ainda refletindo no passado, em alguém, ei, para! Deus já mostrou que não vai dar mais certo, que não é lá, que não é ele. Deus tem alguém melhor, Deus tem algo melhor, Deus tem uma proposta melhor, Deus tem um encontro maravilhoso. Mas tu tem que acreditar que o melhor está chegando. Às vezes a gente acha que o que idealizamos é o melhor, né? Mas nem sempre é. Salomão falou em Provérbios 16, 25, em Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Ele falou isso 2 vezes. E nós estamos na campanha da dupla honra. É um alerta duplo para você não insistir nos teus caminhos. Mas se você seguir os caminhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoada será você. Filha, deixa um copo com água separado que eu vou consagrar. Tem gente que acredita em tudo e em todos. Tem gente que acredita em tudo e em todos. Mas tem gente que acredita em tudo e em todos. Não acredita no Deus vivo. Só acredita quando precisa. Você está me ouvindo bem? Você me ouve bem? O som está bom? Irmã, a vida é dura para quem é mole. Meu pastor, o senhor não sabe o que eu passei. E você sabe o que eu passei? Eu não podia ser frouxo quando a vida foi dura. Eu tinha que me manter firme. Porque senão eu não ia estar aqui. Tem momentos na vida que às vezes a gente pensa em fazer até algumas besteiras, não é? E alguns até em fazer uma loucura, não é? Mas a gente tem que se manter forte, firme. E não esperar uma mão estendida de alguém. Não. A gente tem que contar com a mão do Senhor, que sempre vai estar estendida para aqueles que estão dispostos a olhar para os céus. Tem gente que vai tentar te apresentar caminho que não são bons. Os caminhos que não são bons geralmente são prazerosos, gostosos, sedutores. Mas se você abre seus olhos para a realidade dos céus, você vê que a terra às vezes engana, seduz e até ludibria. Uma pessoa espiritual é diferente de uma pessoa terrena. Uma pessoa terrena, ela pensa só nas coisas da carne, no seu próprio ego, no seu próprio eu. Uma pessoa espiritual, ela pensa no reino, no altar, pensa na família e pensa em como ajudar o próximo. Então, quando você escolher, porque você vai ter o direito de escolha, escolha alguém espiritual. Alguém racional também. Alguém espiritual, alguém racional, escolha. Alguém que equilibra. Não pode ser muito espiritual nem muito racional, tem que ser equilibrado. Porque o crente muito espiritual é menino, é imaturo.
A pessoa muito carnal é mundana, é refém das suas próprias vontades, do seu próprio ego, do seu próprio eu. Uau, meu Deus, que coisa forte. Nem sempre sua noite vai ser uma noite de paz. Por quê? Porque pessoas tentam chegar na sua vida para roubar a tua paz e sequestrar teus sonhos. Então filtre bem quem vai estar contigo no seu próximo dia, na sua próxima semana, nesse mês, no próximo. Filtra bem. Maria, o mistério está aqui, Deus está falando contigo e você sabe que Ele sempre foi contigo aí. Senão nem aqui você estaria mais. Deus tem um plano tão lindo na tua vida, que na hora de fecundar o óvulo da mamãe, Deus escolheu você para alcançar essa vitória. Na hora de haver a fecundação, a fertilização, escolhida foi você. Aí você não vai valorizar a vida? Valorize mais. Seja mais grata, mas eu já sou, seja mais. Quando Deus fala algo, minha filha, não duvida, creia. Quando houver uma campanha como essa, participe, não questione. Questionadores geralmente perdem oportunidades ímpares. Murmuradores, questionadores, acabam virando murmuradores. E para murmurador não tem promessa como terra de Canaã. Deus trouxe você aqui porque você tem uma missão a cumprir. E às vezes, a nossa existência num lugar não é à toa. A nossa presença num lugar não é acaso. Pessoas, quando chegam na nossa vida e quando nós chegamos na vida de alguém, pode ser ali parte de uma missão que temos a cumprir. É forte a revelação. Meu Deus do céu, pega aí que eu vou entregar mais uma agora. Esse homem que eu falei no início da live, essa pessoa que eu falei no início da live, presta atenção, mulher, para você. Viu o casamento desmoronar. Viu o cônjuge desonrar. Era como se fosse uma traição. Aquilo partiu o coração dele. Feriu. E antes de tomar qualquer decisão, presta bem atenção no que eu vou te falar. Esté capítulo 1, versículo 13. Antes de Xerxes tomar uma decisão, ele consultou os entendidos. Ele consultou os conselheiros. E eu te digo, consulte os sábios. Daniela, Deus abençoe, minha filha. Consulte os entendidos. Quem realmente sabe do que está falando. Consulte. Sabe por quê? Porque falar bonito não quer dizer nada. Agora, quando você sente peso, unção, naquilo que é falado, há uma identificação com o seu ser. Você entende? Se você não percebeu, essas campanhas, essas lives, traz paz ao seu bom coração, traz sossego à sua alma, refrigério ao seu ser e direção para os teus caminhos. Minha filha, ouça essa revelação. Esse homem amava a esposa que tinha. Ele honrava a esposa que tinha. Ele dava tudo para ela. E eu sei que tem uma pessoa aqui que deu tudo para o cônjuge, para o amado, para a amada, só que não foi honrado. Eu sei o que é isso. Você deu o seu tudo, você deu o seu melhor. E a pessoa não honrava, a pessoa achava que era sempre pouco.
Era como se você não fosse suficiente para ele, não era? Tinha paciência com tudo e com todos, e com você era ignorância pura, não era? O máximo que você dava para ele parecia pouco. E o pouco que ele dava, você às vezes até se contentava. Essa é uma verdade, porque é uma revelação. Deus sabe da tua dor, Deus viu aquele sofrimento, e Ele te diz assim: não sofrerá mais como sofreu um dia, porque eu faço acontecer uma reviravolta na sua vida. Haverá reviravolta na vida amorosa, na vida financeira, na tua saúde. Deus está mudando tua história hoje, através dessa campanha da dupla honra. Alguém acredita? Não. Eu não consigo te ouvir, mas eu consigo ver um comentário aqui. Você acredita em profecia? Ei, olha para cá. Você acredita? Eu vejo uma resistência muito grande na vida de uma pessoa aqui. E para você saber que é Deus que fala contigo, a resistência é para que você não fique na live. Aline Silva, Deus abençoe. Tem uma resistência grande, filha, para que você não permaneça aqui, porque a unção está descendo e está te alcançando e está te abençoando. É como se outras coisas fossem prioridade. E Deus fala para mim te dizer assim: se você colocar essa palavra dele como prioridade, você vai ver mudança a partir de agora. E até o final da live você vai se sentir muito melhor do que já está. Tem gente pensando que vai ser um ano, que vai ser um mês como o outro. Um ano como o outro, ou pior. Ei, não vai. Irmã, escuta o que eu vou te falar aqui. Com Deus, às vezes, é diferente. Quando a gente pensa que está perdendo, a gente está ganhando. E quando a gente pensa que está ganhando, está perdendo. Ei! É! Então, se você olha o cenário escasso, se você olha a solidão e acha que é o fim, pode ser a maior vitória que está chegando. Posso lhe provar. Quer? Um jovem rapaz, com um bom cargo, de repente se viu lançado numa cova. Parecia o fim? Parecia, né? Só que como Deus tinha um propósito na vida dele, foi lá e fechou a boca dos leões. Deus mandou o anjo fechar a boca dos leões da sua vida, para que não seja tu devorada, para que não seja você destruído, para que não seja você prejudicada. Um dia alguém ouviu assim: mal amada, mulher mal amada. Pode botar teu nome aqui que eu tenho um mistério para te entregar. Você que ouviu isso. Então escreve, pastor. Foi eu que ouvi, pastor. Mal amada. O que acontece quando se ouve coisas desse tipo, desse gênero? Por fora, às vezes, você não transparece, mas por dentro, existe uma guerra ali dentro. Aqui, viu? Você não é a mulher mal amada. Você é amada do Senhor. Jesus ama você. O seu pastor te ama em Cristo Jesus. Foi uma pessoa que fez você ser amargurada. E por que isso acontece? Quando devoramos sementes. É uma revelação forte. Semente amarga, porque é feita para ser plantada. E quem retém o que deveria dar, cai em pobreza, diz as Escrituras Sagradas. Agora, quem planta, quando é convidado. A vida não é mais amarga. Ela é adoçada. Você lembra de João o Batista? Posso chamar, na minha concepção, tese, o fundador do batismo. No deserto. Comia gafanhoto silvestre. Amargo. Por quê? Porque tinha proteína. Às vezes Deus permite o amargo para que a sua vida seja completa dos nutrientes e vitaminas que você precisa. Depois que a gente amadurece e chega nessa boa idade que estamos, na melhor idade,
nós começamos a cuidar mais da saúde. Não é verdade? Porque a nossa mente evoluiu. Hoje eu suplemento vitaminas com todo o cuidado médico. Eu passei a cuidar da minha saúde física, mas eu precisei cuidar primeiro da minha saúde psicológica, mental, espiritual. Uau! Porque nada acontece na Terra sem antes acontecer aqui. Aqui é uma parte do céu. Se você não sabe, eu vou entregar a revelação. A nossa mente é uma parte do céu. O espiritual está aqui, filha. A fé é racional. Não é irracional. Então, na nossa cabeça tem um pouco do céu. Mas nem todos querem essa porção. Porque muitos querem apenas o que vem da terra. São donos do seu próprio eu, reféns do seu próprio ego, escravos de suas próprias vontades. Agora, quem tem em mente que o espiritual vem primeiro, não será escravo de si, nem refém de suas vontades, nem derrotados, como a maioria são. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, mas buscar em primeiro lugar o reino. O reino tem estado em primeiro lugar para essa pessoa que perdeu o casamento, não. Porque o que estava em primeiro lugar para Xerxes era o reino dele, não o reino de Deus. Uau! E às vezes quando a gente bota o reino da terra em primeiro lugar, a gente perde casamento, perde finança, perde guerras, perde lutas, perde bênçãos. Só que Deus tinha um bom plano na vida daquele homem. Precisava botar uma mulher de Deus ao lado dele. E às vezes Deus tira quem não é de Deus para trazer alguém que é de Deus para a sua vida. Pega. Posso dizer como causa hipotética, só para você entender a mensagem. Posso dizer para você que Vasti talvez não fosse a pessoa certa para Açoeiro. E quando a pessoa certa não está ao nosso lado, por um plano às vezes que a gente não compreende, ele não permite dar certo. Se a pessoa errada estiver ao seu lado, eu afirmo com total convicção e certeza, você não prospera. Seja uma esposa, seja um marido, seja um amigo, seja um sócio ou sociedade errada. Não há como prosperar. Mas, se a pessoa certa caminha contigo, tudo passa a dar certo. Tudo passa a dar certo. Você quer a pessoa certa, você quer a proposta certa, você quer a porta certa. Existe porta errada? Óbvio que existe. Óbvio que existe. Geralmente, porta errada são propostas que vão te fazer refém do mundo. Mas e se eu correr um risco? É errado? Talvez não. Porque quando Davi viu Golias, ele viu uma porta para entrar no palácio. Pastor, não li isso na Bíblia. Você não soube interpretar corretamente. Eu vou te ensinar. Vencer Golias daria acesso ao palácio. Daria um emprego. Daria a mão da filha do rei em casamento. A filha do rei morava onde? No palácio. E nós estamos falando de uma princesa que virou rainha. Oh! Porque se você não sabe, Radassa era princesa. Quando ela vira Esther, ela se torna rainha. Princesa é o tempo do preparo, da pureza, da santidade. É o tempo do amadurecimento. Rainha é o tempo de colocar em curso, em exercício, muitas coisas que se aprendeu quando era princesa. A rainha é a promoção de uma princesa que batalhou pela coroa.
pela cadeira. É forte demais. Rainha é a promoção, é a exaltação máxima de uma pessoa escolhida por Deus para um determinado fim, para um propósito específico. Só que Vasti não honra a coroa que tem. Vasti não honrou a coroa que tinha. E quem não honra a coroa que tem, verá alguém pegando a coroa que um dia você rejeitou. Ei! Alguém está pegando o mistério, isso é muito forte. Você está nessa campanha, você está nesse jejum comigo. Pastor, preciso fazer? Não precisa. Quem vai fazer sou eu. E eu tenho certeza que vão chegar bênçãos por causa disso. Minha ovelha, se inscreve nesse canal, é de Deus. Clica nesses 3 pontinhos e deixa o like. Do último jejum que eu fiz, os últimos jejuns. É uma vez por mês jejum. Até Deus me dá outra direção. Eu vi casamento, eu vi realização de sonho de casa própria, de construção. Eu vi herança saindo, eu vi terrenos, apartamentos, casas sendo vendidas que não vendia há muitos anos. Eu vi contratos que jamais imaginavam que pudessem ter. Tudo é possível ao que crê. Qual é a minha parte, pastor? Participar das campanhas, das lives. Se você quiser fazer seu voto. Seja fiel a Deus, filha. Às vezes a gente é fiel a tanta gente, né? Aí espera o retorno. Não tem. Aí se frustra. Talvez você esteja esperando o retorno da pessoa errada. Deixa acontecer, filha. Você vai escrever aqui, campanha da dupla honra. Escreve 7 vezes. Você pensa que foi fácil para Açoeiro perder o casamento? Não, não foi fácil. Foi muito difícil para ele. Açoeiro perdeu o casamento. Mas um pouquinho depois, alguns meses depois, 1 ano, um pouco mais, ele viu que a melhor coisa foi acontecer tudo aquilo. Porque no final das contas, quando a bênção de Deus chega, você vê que você não perdeu, que você só ganhou. Então tem pessoas que saem da sua vida e você ganha, você não perde. Tem coisas que saem da sua vida, você ganha, você não está perdendo. Porque às vezes, para não perder você, Deus deixa você perder coisas e pessoas, para que lá na frente você venha recuperar em dobro tudo que foi perdido, só que de uma forma diferente, porque o que vem dele não faz sofrer, não machuca e não destrói você. Você entende esse mistério? Você consegue entender o que Deus está... Ai, Jesus! Cadê teu nome aqui? Deixa eu ver teu nome aqui. Coloca a campanha da dupla honra, escreve mais 7 vezes. Quem está escrevendo? Ah, Joyce escreveu aqui. É, filha. É assim mesmo, sabe? Às vezes, a melhor coisa é se fingir de boba. Às vezes até de maluco, como Davi fez, né? Davi parece que se fingiu de doido para conseguir algo que queria, para não perder a vida. Ele fugia de Saul, não era isso? Às vezes a melhor coisa é você ignorar certas pessoas. Ignorar não respondendo a mensagem, não atendendo a ligação, fingindo que não viu aonde ela está. Tem pessoas que não têm paz e querem que você não tenha também. Tem pessoas que são perturbadas emocionalmente e querem te perturbar também. Está na hora de você mesmo dar um basta nisso. Está na hora de você mesmo dar um jeito nisso tudo. Está na hora de você fazer diferente, de forma como ainda não fizeste antes. E
o que é mais interessante para mim aqui nessa mensagem, filha, escuta o que eu vou falar, o que é mais interessante aqui nessa mensagem é que antes de tomar qualquer decisão, após o grave erro de sua esposa, o rei, o Xerxes, o Assuero, ele consulta os entendidos, os sábios. Esther capítulo 1, versículo 13. Ele consulta para que não tome uma decisão precipitada. Eram pessoas completamente preparadas para poder aconselhá-lo. E o texto diz, antes de tomar qualquer decisão, qualquer, antes de tomar qualquer decisão, ei filha, olha para mim, antes de tomar qualquer decisão, ele consulta os entendidos em questões de leis e costumes. Ele não pediu conselho amoroso. Ele buscou nos papilos, pergaminhos, nos livros, nas atas do reino, o que a lei dizia. Se você obedece às leis de Deus, mais feliz e mais vida você vai ter. Se você obedece os mandamentos de Deus, mais vida e mais felicidade você vai ter. E sabe o que ele faz? Ele manda chamar os conselheiros. Ouça isso, que isso é muito forte. Mas não era qualquer conselheiro. Era aquele que ele tinha mais confiança. Porque penso eu que talvez, quem sabe, tese minha, que tivesse alguns conselheiros ali não tão preparado para a posição que ocupava. Cuidado com quem você chama de meu conselheiro. Cuidado com quem você chama de meu pastor. É pelos frutos que se conhece a boa árvore. Eu vejo muita gente boa tentando se esforçar para poder trazer um conteúdo de qualidade, mas não tem palavra. E não é por falta de inteligência não, ovelha. Às vezes é por falta de estudo. Porque não quer estudar. Ah, não teve condição, filho, abre a Bíblia e lê. Tem gente que não quer nem ler Bíblia. Quanto mais um livro, um estudo, se aperfeiçoar. Aí você vai se alimentar do que sai dessa boca, da boca desses que às vezes nem sabem o que estão falando. Abre a live só para profetizar, só para revelar. Mas cadê o conteúdo? Sabe o que é interessante falar de conteúdo? As redes sociais propagam conteúdos bons, mas também não propagam conteúdos tão bons assim. Porque tem que haver um filtro. Longe de mim de ser uma pessoa que dá aula. Pelo contrário, eu sou um aprendiz, um eterno aluno. Mas das coisas boas que eu aprendo, eu compartilho. E se eu não domino o assunto, primeira coisa que eu faço, eu oro, eu estudo, eu busco informações, eu não saio respondendo. Você entende? Uma vez eu estava numa sociedade, numa empresa, eu era diretor da empresa e o presidente virou assim. Falou, e ele falava bonito. E eu perguntei para ele assim, eu sabia onde eu queria chegar com essa pergunta. Eu falei, você sempre tem resposta para tudo? Ele falou, sempre. Eu falei, e quando você não tem? Eu invento. Sabe qual foi o caminho que ele tomou? Perdeu o cargo. Perdeu a presidência. E perdeu a sociedade. Porque não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Não há nada encoberto que um dia não venha a ser conhecido. E nós seguimos caminhos diferentes. Hoje eu tenho a minha
minha esposa tem a dela. Nós temos empresas, graças a Deus. E não precisamos trabalhar de forma incorreta para vencer na vida. Eu aprendi com meu pai desde cedo. Se eu for correto, eu vou ter paz. Eu vou ter saúde. Eu vou ser próspero. Eu não vou ser preso. Eu não vou sofrer. Eu sei que às vezes é desafio, parece um desafio ser correto nesse país, né? Mas a gente tem que ser. Tem que ser. Não só com as leis, mas com as pessoas também. Com tudo. Com todos. Minha filha, eu posso dizer para você assim. Quando eu estava na prova, sem ter onde morar, sem ter um lugar próprio, sem ter uma cortina no meu quarto para segurar o calor do sol pela manhã, eu me lembro que eu cobria com um jornal, você lembra disso? Alguém podia dizer, que Deus é esse que não abençoa esse homem? E mesmo sem ser pastor, já era um pregador do evangelho. E depois que eu venci na vida, que eu comecei a vencer na vida, sabe o que as pessoas dizem? Alguns são os derrotados, os fracassados, os frustrados, invejosos. Tá roubando. 7-1. Já processei alguns que choraram diante do juízo e aprenderam que existe lei no Brasil. E hoje, esses que botam aqui, vou falar, hein? Pensam 2 vezes ele antes de falar isso, porque sabe como é que funciona. A Bíblia diz, em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Se alguém te provoca, não cai no jogo da pessoa. Não xinga, não grita, não berra, não discute, não bate, não agride, não faça isso. Sentiu-se lesada, procura o juízo. Advogado entra no juízo, impetra uma ação. Não tem dinheiro para advogado, defensoria pública. Mas não bate, não agride, não sai da graça. E deixa o juiz decidir. Eu aprendi isso. E eu fico feliz por ter aprendido cedo. Levantando hoje, é através dessa campanha que você alcançará dupla honra nesse lugar. Chega de vergonha. Chega de sofrimento. Chega de tristeza. Pode colocar teu nome, eu sei que você está aqui. Vai ficar quietinha? Deus está tocando em você através dessa palavra para abençoar a tua vida. Ele está abençoando sua vida agora. Antes de tomar qualquer decisão, consulte o conselho. Consulte o conselho. Portanto, mandou chamar os conselheiros em quem tinha mais confiança. Mandou chamar os conselheiros em quem tinha maior confiança. Então tinha conselheiros ali que talvez ele não confiasse tão bem assim. Confie no conselheiro que Deus colocou no seu caminho, no pastor que ele apresentou a você. Confie em tudo que ele está falando contigo agora. Confie que existe uma importância
muito grande nessa campanha. Filha, Deus está falando comigo aqui de uma ovelha que há muito tempo tem caminhado em nosso ministério. E está chegando o tempo dele te honrar com alguém. Mas eu vou te dar um alerta. A pessoa que ele vai te apresentar para te honrar não vai te afastar daqui. Vai te apoiar em estar aqui. Então, se aparecer alguém nesse interregno de tempo que for te afastar, não aceite. Porque um grande sinal é que ele vai dizer assim: se te faz bem, fica, eu te apoio, e é capaz de ficar até com você. Você acredita, você entende, você recebe. É importante que essa união seja coesa, firme, forte e não frágil. É importante. Sabe por quê? Porque senão, filha, quando chegar o dia ruim, quando chegar o dia complicado, não haverá chances de superar, a não ser que esteja firme nessa fé. Tem pessoas que são fortes, até o primeiro desafio chegar. Mas tem pessoas que se tornam muito fortes quando se vê diante de um grande gigante e um grande problema. O Davizinho só descobriu a grande força que tinha quando decidiu enfrentar o grande Golias. Você entende? Você consegue entender? Você consegue receber? Se você escolher a pessoa certa, seu coração não vai mais sangrar. O rei escolheu os sábios e entendidos do reino. O que seu pastor fala sobre relacionamento? Relacionamento é o quê? É apenas uma união? Relacionamento é o quê? Maria, é conexão. Não só de corpo, mas de alma e de espírito. Corpo é atração, desejo, prazer carnal. Alma é cumplicidade, honra, ajudar, se doar, capaz de dar a vida pelo outro. É um caráter idôneo, onde há complemento entre ambos. Um completa o outro. De espírito, conexão de espírito é alguém que está caminhando na mesma fé que você. Então, se houver conexão de corpo, de alma e de espírito, filho, levanta a mão para o céu e glorifica. Levanta a mão para o céu e glorifica. Você já percebeu que parece que as pessoas estão sendo cada vez mais mudadas ao ponto de ser difícil de lidar com cada um? Ou será que é a tua falta de paciência às vezes? Porque a gente não pode cobrar do outro o que não faz. Não posso querer que o outro seja o que eu não sou. Eu não posso exigir algo que eu não dou. Eu não posso querer colher se eu não planto. Reflita sobre o que está sendo revelado.
Reflita sobre o que está sendo dito. Ah, pastor, eu tenho uma vida com Deus, mas meu marido não tem. Eu tenho uma vida com Deus, mas minha esposa não tem. Filha, se tu tem vida com Deus, tua salvação está garantida. E quem tem vida com Deus não é administrado pelas bênçãos. Pelo contrário, sabe administrar as bênçãos que tem. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus tem algo bom para você. Que Deus tem alguém bom para você. Eu tenho certeza. Deus tem algo bom, Deus tem alguém bom para você. Sim. Algo bom, alguém bom para você, Ele tem. Confia. Tu vai confiar? Tu vai confiar? Por mais triste que esse homem estava, ele não tomou qualquer decisão. Ele procurou a opinião de alguém preparado, do mentor intelectual dele, do líder, talvez espiritual. Por isso, em consonância com aquele grupo de conselheiros, Memucã se levanta e diz: seria bom que o Senhor arrumasse uma rainha melhor do que Vasti para colocar no lugar dela. Talvez fosse o dia mais difícil da vida dele. Porque no fundo, parecia não ser o que ele queria. Mas às vezes, filha, a gente toma uma decisão, parece que movido por uma força infinitamente superior à nossa, que a gente nem entende no momento, mas depois a gente entende. Eu mesmo já tomei decisões sem querer, mas eu senti que tinha algo me movendo. E depois, com o passar do tempo, eu entendi o porquê. Que eu mesmo fiz algo que eu um dia pensei que jamais poderia fazer. Como deixar, por exemplo, uma amizade, uma aliança, um negócio. Você que está para tomar uma decisão difícil, escuta o que eu estou te falando, coloca seu nome aqui. Pastor, tem que tomar uma decisão difícil. Coloca seu nome aqui. Coloca rapidinho. Você que está para tomar uma decisão difícil. Você vai sentir uma presença divina contigo, te dando paz, tranquilizando para tomar a decisão correta. Você vai tomar a decisão correta. Você vai tomar a decisão correta. E
por mais que você já tenha tomado e ache que está pesado, esse peso vai sair de você hoje. Esse peso vai sair de você hoje. Esse peso sairá de você hoje. Esse peso vai sair de você hoje. Você acredita nisso? Aquelas palavras duras que aquele homem proferiu, aquelas calúnias que levantaram contra você, aquelas inverdades, aquelas mentiras que só fizeram você sofrer, Deus vai mudar isso. Deus vai mudar isso. Ele não vai deixar perdurar por mais tempo o teu sofrimento. Ele não vai deixar mais essa confusão toda perdurar, perpetuar. Não! Ele está mudando o rumo de alguém aqui. E você que já chorou demais com tudo isso, não se preocupe, não vai chorar mais não. Você não vai chorar mais não. Você acredita? Coloca para mim aqui o seu estado e, se você quiser, o seu bairro. Coloca o seu estado e seu bairro aqui. Eu vou abençoar a tua vida. Eu vou orar por você. Eu sinto em orar por proteção também. Proteção. Você e os teus. Porque eu sinto em dizer que vai ter livramento. Eu disse estado e bairro. Tá pegando? Hã? Coloca. Coloca. Eu vou orar agora. Foi um duro conselho para o rei, mas ele acata o bom conselho. E se você acatar o conselho do rei, tudo muda para melhor. Quer um bom conselho? O primeiro, participa dessa campanha. Não ouça apenas, não. Participe. Faça o voto. Mas fique comigo. Até o meio do mês, quando ela terminar. Eu orei nessa madrugada por dupla honra na vida sentimental, na vida amorosa. Eu orei. E nessa madrugada eu vou orar de novo. Como eu disse, nos 3 primeiros dias eu vou orar para que Deus abençoe dupla honra na vida amorosa. Depois eu vou mudar. Os 3 próximos dias será dupla honra na vida financeira. Depois eu vou mudando. Até terminar a campanha. Quem não honra eu vou entregar essa. Quem não honra a coroa que tem, não merece a majestade do rei. Quem não honra a coroa que tem, perderá ela para alguém que honra.
Quem não honra a coroa que tem, perderá ela para alguém. Quem não honra a esposa que tem, vai ver um homem de Deus honrando ela. Pega. Quem não honrou você, vai ver alguém honrando você. Mas honre o rei primeiro. Honra o rei primeiro. Honra. Deus vai abençoar. Mais ainda. Ele vai abençoar. Tá pegando, tá recebendo, tá entendendo? Deus vai abençoar você. Eu vou fazer 3 orações agora. Eu vou fazer 3 orações agora. Eu vou dizer para você. Essas 3 orações vão abençoar muito sua vida. Participe dessa campanha da dupla honra. Chega de vergonha. Chega de vergonha, chega de ser envergonhada. Simone Guimarães, Deus abençoe. Você que está afastada dos caminhos do Senhor, volte. Você que nunca se entregou aos caminhos do Senhor, se entregue agora. Você que se afastou, volte. Você que nunca se entregou, se entregue agora. E separa aqui um copo com água, que eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, perdoe todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas e todas as nossas iniquidades. Obrigado por falar conosco de uma forma clara, objetiva, sendo preciso, conciso, atingindo o inatingível, abençoando com revelações, visões e profecias. Muito obrigado por essa palavra poderosa e impactante. Perdoe todos os nossos pecados. Escreva, Senhor, o nome dessa ovelha que volta e que se entrega pela primeira vez no livro sagrado da vida. Repita a oração comigo, faça isso. Fala o seu nome agora, diga: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou até o nosso coração. Abençoado seja você que curtiu o vídeo, que compartilhou a live, fazendo ela alcançar um coração que aqui está. Deus vai honrar você. Eu apresento, meu Senhor, todo o copo com água separado para essa oração, toda a garrafa com água separada para essa oração. Que o Senhor possa abençoar, enviando uma porção da tua unção. E eu declaro, profetizando, quem beber será curado, sarado, liberto e transformado. Em nome de Jesus, que haja cura, libertação, que haja salvação. Oramos assim e consagro em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Beba com fé. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. Escreva aqui, graças a Deus. Vou entregar agora a última revelação, minha filha, para poder encerrar essa live.
Isso. Vou entregar a última revelação. Assim está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Escreva aqui. Não sai não. Fica até o final, vou acabar agora. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Entenda uma coisa. Quando você dá, oferta se dá, dízimo se devolve. Deus ama quem dá com alegria. Um coração generoso será muito mais feliz do que um coração mesquinho. Tem pessoas que não conhecem o caminho da felicidade porque são avarentas. E eu não estou falando que essa pessoa é você não, tá? Estou ensinando. Tem pessoas que não entendem que o caminho da felicidade faz parte do caminho da generosidade. Generosidade. E quando a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, pode ser que existam pessoas que não deem com alegria. Quando você é convidada a fazer o voto sugerido no valor de R$100, é só se for com alegria no teu coração. Uma pessoa determinada não deixa ninguém mudar o que ela quer. Daniel capítulo 1, versículo 8. E determinou Daniel em seu coração, e não se contaminar. Quando você se determina a fazer algo, ninguém se torna seu dono. E você nunca se tornará escrava nem refém de ninguém, nem de nenhum sentimento. Entenda que a maior felicidade está em dar do que receber. Mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Esse voto é específico, é o voto da dupla honra. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que foram envergonhadas na vida amorosa, envergonhada na vida financeira, envergonhada porque tem uma fé linda no Senhor Jesus e passou por momentos tribulados com a saúde da alma também. E com isso a vida espiritual declina. É hora de mudar. Isaías falou, para cada dia de vergonha, dupla honra. A campanha da dupla honra, filha, traz muitas vitórias. Amanhã, eu estou começando um jejum de 7 dias seguidos por você que está nessa campanha. Pastor, preciso fazer o jejum? Eu já falei, não precisa fazer o jejum. Eu só te convido a fazer o voto. O valor sugerido é de R$100, mas se for com alegria, se você puder. Pastor, eu ainda não posso. Você vai poder, porque eu vou pedir para Deus abençoar você. Abra a mão direita, coloque nessa mão, Pai, mais do que esse voto, para que essa pessoa possa colher da semente que for plantada. Cessa a vergonha na vida de cada um aqui que já deu, que vai dar e que confia no que está sendo dito aqui do altar. Em nome de Jesus, abençoado seja, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Feche a mão e escreva: eu recebo, meu pastor. Deus vai honrar você. Chega de vergonha. É uma campanha que fazemos uma vez ao ano, para que não haja mais vergonhas, e sim porção dobrada nas honras. Porção dobrada nas honras. Amém? Pastor, quais são os dados bancários para devolver o santo dízimo, para fazer esse voto? Está tudo aqui embaixo. Você vai ver aqui o Pix CNPJ e o Pix celular da Luz para as Nações. O celular está aqui, está dele? O celular da igreja. Nós vamos responder. Você vai ver o Pix CNPJ, no YouTube está embaixo, no Face está em cima. Você vai ver o Pix CNPJ e o Pix celular. Da Luz para as Nações Brasil. Não tem como fazer pelo Pix? Você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela lotérica. Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco. Certamente o Senhor vai te abençoar. Certamente o Senhor honrará você.
Cada um dê conforme determinou no seu coração. Se você determinar, eu vou fazer esse voto. Pastor, posso fazer quando eu receber, no meio do mês, final do mês? Pode. Se você determinar, eu vou fazer, você já vai começar a ver a mudança. Deus conhece o teu coração. Amém? Pastor, o que acontece quando eu devolvo o santo dízimo? Ana falou. Ana, aquela que foi humilhada por Penina. Ele protege a vida daqueles que são fiéis a ele. Quem falou isso não foi eu, foi Ana. Na oração dela, depois que ela vence Penina com um voto. Olha o poder de um voto e olha o poder de ser fiel no santo dízimo. O que aconteceu com Jacó? Aquele que muitos chamam de trapaceiro. Depois que ele fez um voto com Deus no deserto, de ser fiel no santo dízimo e generoso em ofertas, ele foi mais rico do que o dono da terra, onde ele trabalhava, a terra do seu tio, a terra de Labão. Escuta o que eu vou te falar. A palavra foi lançada no teu coração, mas a decisão é sua. E eu sei que Deus vai abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Eu recomendo que você assista essa live pelo menos 2 vezes. E quem não assistiu a live de ontem, assista. Eu fiz a live de ontem na madrugada, assista. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esse voto pode mudar a sua vida para melhor. É uma questão de fé. Dupla honra você terá na vida amorosa, na vida financeira, na saúde e na vida espiritual. Não dê ouvidos a quem tenta tirar você do caminho de Deus, mas dê ouvidos a quem ensina para você, ensina o caminho de Deus. Mas Deus vai respeitar a sua decisão. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Todos os dados bancários estão aqui embaixo. O link do meu WhatsApp está aqui. Quando você tiver o comprovante, você manda para mim seu nome, o seu comprovante. E se for o voto, você vai escrever dupla honra. Se for o santo dízimo, você vai escrever Arca da Aliança. A paz do Senhor, minha filha. Que Deus te abençoe, meu filho.